Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos da Marcenaria Tradicional. Meu nome é Lucas Puccini, sou marceneiro há quase 10 anos. Estava me lembrando outro dia que em 2015, durante uma viagem, a gente tinha uma liberdade ali e eu trabalhei, acho que por uns 4, 5 dias, numa oficinazinha de um senhor bem de idade, assim, que fazia um tipo tradicional de cadeira muito lindo. Isso uma década atrás, eu não podia nem imaginar que a marcenaria ia estar no centro da minha vida, né? Ia ser o meu ganha-pão para mim, para minha família, e que a gente ia organizar uma vida em torno desse ofício da madeira maciça. Então, foi uma trajetória feliz para mim, de uma descoberta de um trabalho que é simples e honesto, e presente e concreto, assim. Então, a minha formação é engenharia e eu, até esse momento, trabalhava na indústria com um crachá no pescoço e não sabia que vinha daí uma certa angústia e um cansaço com aquele modo de vida, com aquele universo inteiro, e que trabalhar com as mãos, né, conceber uma coisa, estudar, entender o material e depois executar uma coisa que surgiu na sua mente, ou que veio de alguma fonte de inspiração, que construiu uma peça real com a sua mão, com a sua limitação, ia ser um processo tão rico, tão bonito, e tão sedutor, assim, da forma que foi, né? Então, eu me apaixonei por esse ofício tradicional da marcenaria em madeira maciça, essa é a verdade. Virei marceneiro, artesão, sem ter um traço assim na família que me sugerisse esse caminho. Então me surpreendeu, para falar a verdade. É uma prática que me emociona, que me apaixona por muitas razões, assim, né? Acho que elas estão muito ligadas ao trabalhar com material natural, a prestar atenção no planeta em que a gente vive, né? Então, condição da terra, condição da água, do clima, e que vida abundante vegetal é essa que está crescendo agora aqui, enquanto a gente fala, e que privilégio, que condição maravilhosa é essa de transformar aquele material em coisas que nos servem na nossa casa. Então, eu estudo um monte, eu procuro aprender com os meus amigos, com os meus colegas, tem uma rede que não é numerosa de marceneiros ainda, e de marceneiras, de artesãs e artistas da madeira maciça, que estão aprendendo com os meios que têm e ainda mantêm o ofício vivo, e muito vivo, né? Muito embora em nichos mais específicos da nossa sociedade, assim. A coisa que me incomoda, e vem me incomodando crescentemente, é como esse ofício, que é, na verdade, uma coisa simples, honesta e concreta, como isso vem, parece que existindo no nosso meio social, assim, como uma coisa elitizada. Né? Tanto a peça que a gente faz, por ela exigir um tanto de tempo e um investimento de material e de formação da pessoa, ela acaba se tornando um produto elitizado, de certa forma, e a própria instrução, a própria formação e a condição de praticar essa marcenaria em madeira maciça parece que está ficando mais difícil, né? O marceneiro muitas vezes está deixando essa bagagem para trás e se adequando àquilo que tem demanda, trabalhando com chapas, assim, assado, para continuar a profissão de marceneiro. Então, tanto o objeto em si, como a prática, quanto a formação nessa prática, estão, acho que rapidamente, tomando um caráter mais elitizado, assim, que eu acho que diminui a grandeza e o tamanho dessa bagagem, o tamanho dessa história, para a gente que é brasileiro de modo especial, mas para o ofício como uma prática humana compartilhada. Então, assim, quando eu soube de uma oportunidade de fomento público, né, da Lei de Incentivo à Cultura, que foi decidida lá no Ministério da Cultura em Brasília, que isso deveria fomentar ações de educação, arte e cultura no país inteiro, a gente enxergou aí uma oportunidade de fazer, de certa forma, um compilado abrangente, ainda que introdutório, dessa prática, né, da marcenaria em madeira maciça, e disponibilizar isso de graça, né? Daí nasceu, então, esse projeto. A gente chamou
a gente chama um curso de Fundamentos da Marcenaria Tradicional, e a gente vai basicamente fazer um esforço de cobrir todo esse organizar da oficina e todo esse manusear da madeira maciça, chegando à prancha, né, até uma dezena de etapas assim, que são necessárias para a gente construir mobiliário, né? Então, muito do nosso papel assim, é o que me dá muita alegria por conta dela. Ela foi cultivada, ela foi plantada e cultivada. O primeiro brotinho que sai, que rompe a terra assim, a gente falou de cor, cheiro, gosto, estabilidade apreciada, digamos assim, pela textura, pela beleza, pelo padrão. Aqui, ó, né? Aí eu vou encostar um lado do esquadro em uma. Então você vê que esse disco ele vai deixar o fundo do corte do canal tem um ângulo resultante menor do que aqueles 45. É uns 30 de diagonal aqui, ó. Girando nesse sentido aqui, ó. Né? Quando ele tá aqui em cima, ele gira na minha no topo da Muiracatiara, é tudo meio escuro, mas dá pra ver. Lentamente vou subindo, ó, e a ferramenta tá cortando já. E vem, né? Esse movimento rotativo aqui. E então, ó, essa é a ação de uma raspilha. Por isso que isso aqui vai absorver mais óleo e vai ficar mais escuro no final, né? A gente tinha em mente, enquanto fazia, eu, a Camila, a Cristiane, quem esteve envolvido em conceber o projeto, assim, tinha em mente uma pessoa que está começando, mais um iniciante, alguém que faz por amor, né? Alguém que guarda algum afeto especial por esse material e quer resolver algum problema de casa, quer restaurar uma peça, quer colar um móvel antigo que quebrou, quer talvez reestofar uma cadeira que ele herdou de alguém. Então, a gente tenta partir do zero, mas com um iniciante em mente, né? E talvez tenha alguma valia também o que a gente organizou de material aqui, para os nossos colegas que já praticam esse ofício também, alguma forma alternativa de executar as coisas, né? É um ofício universal, é um patrimônio de todos nós, o saber trabalhar com a madeira maciça. Então, eu tenho certeza absoluta que as minhas escolhas, a minha forma de agir aqui não é universal, né? Eu faço escolhas com base no que eu aprendi, no que eu estudei, com base no que eu experimentei e na minha restrição, a minha realidade material, de equipamento, de encomendas, quando elas são feitas aqui para a gente. Então, quase nada do que a gente fez tem certo e errado, tem formas de lidar com esse material, especialmente as formas mais antigas, aquelas que sobrevivem há séculos, elas têm muito a nos ensinar, né? Elas guardam muito desse saber comum compartilhado, assim, do construir com a madeira maciça. Uma palavra sobre segurança, tá bom? De modo geral, um alerta que vai valer para tudo que vem daqui em diante. Eu acho que é impossível uma formação online, à distância dessa, comunicar uma forma segura de praticar a marcenaria, né? Desde um formão afiado, aquilo é super perigoso, e na hora que isso se compõe com o motor, com peça girante e rotativa, isso tem um perigo inerente da nossa prática. Então, nem de longe eu posso supor que eu vou comunicar para vocês uma prática segura só através desse vídeo. Então, isso é super importante, vale para tudo. A ideia é organizar um fundamento assim, para a sua prática, mas o aprender mesmo tem que vir da proximidade com alguém, com outro marceneiro, com outra marceneira, né? Tem que vir de compartilhar o espaço com alguém que já faz, né? E aí, quem sabe, você vai ter tido um pouco da nossa abordagem aqui, que é uma caminhada, uma forma de entender o ofício e praticá-lo. Quem sabe você vai compor essa informação aqui com tudo aquilo que você vai aprender no seu espaço de trabalho, de preferência com gente experiente, né? Se ainda tem na sua proximidade um marceneiro antigo, aquele senhor, aquela pessoa que tem no corpo dele, no gestual dele, esse saber fazer, eu acho que essa é a mina de ouro para você, essa é a pessoa para você abordar com toda a gentileza e educação e aprender com ele fazendo,
né? Tá bom? Então, o aprender disso aqui envolve aprender a segurança, né? Então, cuidado para quem está começando agora. Talvez eu terminar com um convite, né? Quem sabe você se interessa e nos acompanha nessa jornada, ocupa um pouco essa cadeira aqui, um pouco esse nosso espaço da arte em madeira, do ofício da marcenaria em madeira maciça. Muito desse aprendizado foi sempre feito nessa tradição oral, né? A gente não tem no Brasil um sistema ordenado que formou os marceneiros. Você não precisa de um diploma, você não tem uma ordem que certifica que você sabe cortar tal coisa. Não estou nem sugerindo que deveria haver, né? Mas a gente vê que é um ofício que existiu, como os ofícios irmãos dos fazeres manuais, assim, existiu muito na informalidade. Houve alguns esforços de treinar, muitas vezes uma mão de obra que iria para uma força de trabalho, assim. Hoje parece que está cada vez mais escasso, então esse aqui é também uma tentativa de passar adiante, né? Não tenho nenhuma pretensão de ser mestre de nada e de ser sabedor de nada, além de um pouco de memória do corpo e de uma experiência de eu mesmo ter ficado em pé ali, testando, errando e aprendendo. Nada do que a gente vai mostrar aqui é segredo, nada eu inventei. Eu busquei com alguém mais velho, com algum colega que está se debatendo com alguma coisa parecida com a minha, ou nos livros, né? O que a gente vai fazer aqui vem sendo feito no mundo inteiro há séculos, não 2 nem 3, mas há milênios, na verdade. Então, o exercício é de estudar, pesquisar, me formar sobre esse trabalho e, quem sabe, conseguir passar um pouco adiante, né? Tanta gente me ajudou nessa quase década de caminhada. Então vai ser uma alegria para a gente se essa série de vídeos assim tiver ficado organizada, estruturada e claro bastante para te ajudar também nesses seus primeiros passos. Quem sabe a gente vai engrossando esse caldo, essa nossa comunidade de artesãos e artesãs, e a gente consegue, cada um de nós, passar um pouco adiante essa bagagem tão linda que a gente recebeu, todos nós.